Olá meninas, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam mentalmente, espiritualmente bem tranquilas, né? Que isso passe logo, que logo a gente se encontre, né? Que a gente possa trocar aí muito conhecimento, muita alegria, tá bom? Vou gravar essa aula aqui para vocês. Eu já passei os vídeos, né? Já passei as lâminas para vocês. Então, para vocês acompanharem essa aula que eu estou gravando, vocês abrem, né, o PowerPoint que vocês têm lá, tá? Sobre aula recepção, que é o nome. Espero que vocês tenham conseguido acessar os arquivos que eu encaminhei, os vídeos, tá? E vocês tenham conseguido aproveitar esse tempinho aí para poder colocar o conhecimento aí agregando, tá bom? Então, na última aula que a gente falou, né, que nós comentamos, que é a questão da qualidade total no atendimento, né? Isso hoje já não é mais pré-requisito, isso já é obrigatório, qualidade, né? Tudo que a gente faz, nós temos que ter qualidade. Esse é o nosso diferencial em relação às outras pessoas. Lembra que a gente colocou no quadro até você faz o melhor ou você faz o possível? O que você está entregando? Eu espero que vocês estejam sempre entregando o que é o melhor. O possível já faz parte do pacote, né? Essa é a qualidade de diferencial na função que vocês estão buscando de recepcionista, de vocês sempre entregarem o melhor, sempre surpreenderem as pessoas, tá? Então, qualidade já é obrigatória, né? Não é mais o diferencial entre um fornecedor e outro. E qual a finalidade de prestar um bom atendimento às pessoas que vão chegar lá na empresa que vocês estarão trabalhando? Recepcionar, ou seja, as pessoas sempre com uma cordialidade, né? Sempre com um sorriso, aquele cartão de visita, né? Que é o sorriso que não custa dinheiro, né? Que é o que faz o diferencial. As pessoas sentem, não é aquele sorriso amarelo, é aquele sorriso que vem de dentro, que brota, que passa simpatia, que passa aquele aconchego de ser bem acolhida. Tá? Então, sejam sempre simpáticos, tá? Então, para passar uma imagem positiva, né? Esse sorriso, essa simpatia de vocês, certamente algumas vezes irá quebrar, aquela amargura, aquele armação que as pessoas vêm às vezes irritadas, né? Emburradas, tá? Então, muitas vezes essa recepção de vocês vai fazer com que as pessoas respirem, amenizem e não sejam tão grosseiras, tão estúpidas com vocês, tá bom? E informar, né? A finalidade do atendimento uma recepção é informar. Vocês têm que estar atenta em tudo que está acontecendo no ambiente onde vocês estão, para informar corretamente, passar as informações para as pessoas, ter segurança daquilo que vocês estão falando, tá? Se você, por exemplo, trabalha num condomínio, cuida da entrada, você precisa saber quais são as empresas que estão ali, quem são as pessoas que trabalham ali, né? Quais os serviços que prestam, para quando uma pessoa chegar, ela saber, ó, você vai até o 5º andar. De repente você diz isso e a pessoa chega lá, mas não tá mais, tá fechado, tem um bilhete na porta. Desculpa, eu não sabia. Imagina, uma pessoa que não tem elevador, subir 5 andares, chega lá e você dizer, eu não sabia, como que você se sentiria? Tá? E é isso que a gente tem que pensar, sempre se colocar no lugar do outro. Então a gente precisa estar atento. Muitas vezes as pessoas não precisam nem falar, mas a gente olha que está passando alguém com uma camiseta de uma empresa, tem o telefone, vou anotar. Se alguém me ligar, eu sei informar que aqui tem um salão de beleza, né? Fica atenta aos colaboradores que estão, tem alguém estranho, não conheço, vou procurar saber. A gente precisa estar atento, hoje está tão, né, meio maluco as coisas, que a gente precisa estar atento. O que está acontecendo ao meu redor? Lembra que a gente falou até a questão do claviculário, de ter, se não tem, sugira a ideia para sua empresa. É importante você ter cópia da chave. Se Deus o livre, alguém esquece lá alguma coisa ligada e que tem um princípio de incêndio, como que você vai entrar? Como que você vai acessar? Vai arrombar? Vai danificar? Se tem um vazamento de uma caixa d'água? Então é importante ter essas chaves não só no claviculário, como identificados. A organização do seu trabalho, você vai procurar gerenciar da melhor forma para que
você consiga executar tudo com uma qualidade, né, que você preste um bom serviço. Então, você vai orientar também as pessoas, muitas vezes, aonde elas devem se dirigir, como que elas devem fazer, né? Filtrar, ou seja, diagnosticar as necessidades dos públicos, tanto interno quanto externo, né? Nós temos que lembrar que nossos clientes podem ser internos, podem ser externos. Nós temos que amenizar, né? Muitas vezes acalmar esses ânimos e fazer esperar, né? E agilizar, né? Nós não podemos fazer as pessoas perderem tempo, as pessoas estão sempre correndo. Então, com essas informações, a gente está sempre agilizando o processo, está sempre evitando o transtorno, está sempre orientando o cliente da melhor forma possível, né? E o que nós devemos considerar ao iniciarmos um atendimento? Devemos dedicar sempre um tempo para ouvir as pessoas e ouvir com o ouvido. Aí, mas como que a gente não vai ouvir com o ouvido? Mas às vezes a gente está sendo ouvido, mas a pessoa está ali, digitando no celular, está prestando atenção em outra coisa, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, ouvir, dar atenção, estar atento, olhando para a pessoa, recebendo a mensagem corretamente, tá? Não sendo truncadas, tá? Devemos considerar o sentimento das pessoas, né? Nervosismo, ansiedade, desânimo. Não podemos bater de frente, a gente tem que tentar sempre fazer com que a pessoa saia melhor do que ela entrou, que a gente desarme isso, que a gente melhore, né? Dando as soluções corretas para ela. Devemos compreender a importância das pessoas para nós e para a nossa empresa, né? Quando a gente trabalha em recepção, a gente tem que gostar de trabalhar com pessoas. Tem como tu não gostar de trabalhar com pessoas? E lembrar que o cliente é a pessoa mais importante para a sua empresa. Você vai ter a garantia do seu salário se tiver cliente, então quanto mais você prestar um bom serviço para essa empresa, receber corretamente, mais as pessoas vão se sentir acolhidas, né? Vão se sentir queridas, vão se sentir bem naquele ambiente, vão me indicar para outras pessoas, vão querer estar ali, vão querer retornar para ser atendido ali. Então é isso que a gente tem que procurar fazer, né? Sempre o melhor, encantar o cliente. E não julgar as pessoas, seja pela aparência, pelo jeito de falar, pelo gosto, né? Cada um tem o seu jeito, a sua maneira, graças a Deus. Imagina se nós fôssemos todos iguais, né? Então a gente não tem que estar julgando, tem que estar questionando por que se veste assim, ai, por que está desse jeito, ai, por que fala desse jeito. Não, tá? Lembra que eu comentei com vocês da metáfora da fila indiana? Ai, que todos nós caminhamos um atrás do outro, carregando duas mochilas na frente. Eu carrego as minhas qualidades, nas costas eu carrego os meus defeitos. Aí eu estou sempre caminhando, olhando as minhas qualidades e olhando o defeito dos outros. Mas não esquece que atrás de você também tem alguém fazendo isso. Então tenha cuidado com isso, tá bom? O recepcionista ele deve ter em mente que o sucesso de uma empresa, né, depende de fatores importantes como o produto ou serviço que ele está oferecendo, né, os equipamentos que tem ali, o desempenho do seu pessoal, né, e da sua imagem perante o público. Eu sempre digo que ambiente, equipamento, produto pode se até copiar, mas atendimento que é o diferencial, não. Ninguém consegue copiar isso, tá? Então, tenham cuidado. Isso é o que diferencia, isso é o que faz com que a marca da empresa seja lembrada, com que a sua marca seja lembrada. Lembre que você também está prestando um bom serviço. Tu nunca sabe quem é o cliente que chega até a sua empresa. Pode ser um cliente oculto, pode ser um parente da sua empresa, um conhecido, um amicíssimo, a esposa. Então você tem que atender como se fosse sempre a pessoa mais importante. Sempre digo até como a mãe, porque a gente tem a mãe como referência, nosso maior bem, né? Então, atenda o cliente, use a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Como que você gostaria de ser atendido? Como que você gostaria de prestar um bom serviço? Faça isso desta forma, tá bom? Que é essa imagem que as pessoas vão lembrar de você. Você nunca sabe o dia da manhã, de repente você pode precisar um emprego e você vai bater bem na porta daquele que você prestou mau atendimento. Será que ele vai querer te empregar? Creio que não, né? Porque toda empresa busca um colaborador que vai agregar,
não que vai manchar a imagem da empresa. Então tenham cuidado, muito cuidado com isso, tá bom? Então, a imagem, como a gente já comentou, é um fator decisivo para o sucesso, porque ela representa a porta aberta, né? Ela vai fidelizar o cliente, ela lembra, tem empresas que fazem pesquisas da marca mais lembrada, né? A Top of Mind faz isso, ela questiona com as pessoas na rua, pergunta, desse produto qual é a marca que o senhor lembra? Desse outro produto qual é a marca que você lembra? E é assim que você vai construindo sua marca ou destruindo sua marca. Tá? Então, qual é o público-alvo? Né? Qual é o público que tem? Qual é o cliente? Tá? Então, o profissional de atendimento tem os públicos. E aí nós temos, que eu já falei para vocês, o público interno e o público externo. Que tipo de cliente eu estou buscando? Que tipo de cliente a minha empresa busca? Mas independente desse tipo, sempre o atendimento vai ser o diferencial. Por isso que a gente bate muito no atendimento. E aí na postura do atendimento entra a questão de seja natural, sorria, né? Cartão de visita, lembre-se disso, não custa dinheiro, é de graça. Tá? Então, sem exagero, sem ser forçado, o cliente nota, o cliente tem uma percepção nisso, ele sabe quando você está sendo sincero, ele sabe, às vezes até, hoje, como eu disse para vocês, não temos como saber qual é o cliente que vai entrar, cada cliente é uma surpresa quando entra na nossa empresa, entre os simpáticos, entre os arrogantes, entre, né, os mal-humorados, ou entra questão de gêneros diferentes. E se você às vezes só dá uma olhadinha pro colega, o cliente já percebe e já se sente de certa forma ofendido. Muitas vezes aí entra a linguagem não verbal. E daí? Às vezes até cria certos atritos. Então sorria, recepcione o cliente bem, né? Faça com que ele se sinta bem na tua empresa, teu local de trabalho. Esteja disposto a servir, demonstre interesse real nas pessoas, né? Então, pelas pessoas, né? Então, aproveite esse momento, tá? Cumprimente o cliente, dá um bom dia, uma boa tarde, né? As pessoas gostam disso, pergunte o nome do cliente, para não errar, chamar de senhor, senhora, o meu, o tio, né? Mano. Fica uma linguagem informal e incorreta. Então, pergunte o nome do cliente, isso até aproxima você do cliente. Dê atenção a uma pessoa de cada vez, né? Porque às vezes você quer atender muitos ao mesmo tempo e não presta um bom serviço. Se você está ocupado, use frases no momento, por favor, por gentileza, mas não esqueça do cliente, tá? Quando errar, não perca a oportunidade de se desculpar, nós não somos perfeitos. Então, às vezes a gente erra, né? Então, mas não fica fazendo a síndrome do coitadinho, tá? Seja breve no que você está fazendo, dedique a sua atenção às pessoas. Ninguém gosta de se sentir perdido, né? Por mais que um cliente, às vezes, goste de ficar à vontade, mas você de vez em quando tem que dar uma atenção a ele, pelo menos mostrar para ele que você está ali para atendê-lo. Fale de maneira cordial, haja com serenidade, de maneira amável, seja discreto e cuidado para não invadir a privacidade. Às vezes tem aqueles clientes que gostam de chegar e conversar sobre a vida particular, contar histórias, né? Você tem que ter o cuidado para não ser invasivo, né? Ou dar opiniões, né? Ou ter o cuidado das palavras. Até uma vez um aluno disse assim, que uma vizinha dele tinha comentado que a mãe estava com pedra na vesícula. E disse, meu tio morreu disso. Imagina, coitada, tá? Já ficou atacada com a situação. Possua autonomia e iniciativa, né? Hoje as empresas estão buscando muito a questão das pessoas proativas. Se você está vendo problemas, se você entrou na empresa, viu um cano furado, uma água vazando, já avise a pessoa responsável, mesmo que não seja o seu departamento, mas você faz parte desta empresa, então não pode esquecer disso, tá? Mesmo que não seja o seu setor, mas você é o todo da empresa, né? Além de questão do mundo sustentável, tá?
Então, observar a política da empresa, como é que a empresa age, como é que as regras da empresa, como é que funciona. Se não lhe falaram, questione, pergunte como é que é. Tá? E olhe para o cliente sempre. O cliente é o ponto principal. Conheça as atividades realizadas por outros colaboradores, colegas seus. É importante você conhecer a empresa. Às vezes o cliente pergunta ou alguém, quando você está até numa parada de ônibus, alguém pode perguntar, um amigo pode perguntar, e você, não sei, como que você trabalha lá e você não sabe. Então é importante que você conheça os produtos, a maneira qual é o serviço que a empresa presta, qual é o produto que a empresa vende, de que forma funciona, né? Conheça os colaboradores seus, tá? Faça com que as pessoas se sintam especiais, que estão lá dentro. Todas as pessoas são importantes, desde a pessoa que cuida da limpeza, do cafezinho, até o maior escalão, né? É importante. Eu, quando entrei na empresa, que eu trabalhei 28 anos, eu fui conhecer todos os departamentos, até como eu entrei como recepcionista, telefonista, para saber. Às vezes eu tinha que passar uma ligação, aquele ramal estava ocupado, eu passava para a ligação, sabia onde é que estava a ligação ao lado. Então é importante que você conheça a estrutura. Não demonstre nervosismo ou qualquer comportamento emocional negativo, né? Se controle, né? Por mais que alguém tenha, de certa forma, agido incorretamente com você, né? Não vai responder da mesma maneira, ou um colega, muitas vezes. Não faça isso na frente de clientes, né? Então tenha cuidado, se reserve. Né? Às vezes é necessário a gente contar até 10, até 20, mas cuide da sua imagem. Nunca critique a empresa ou colega na presença de visitantes. Como eu citei antes, a gente não sabe quem é o cliente, então não fique falando, porque meu patrão é um carrasco, porque eu trabalho aqui das 8 às 8, né? Porque não pago direito. Então o cliente não tem nada a ver com isso, a gente tem que ter o maior cuidado. Se você não está bem, vá lá, converse com o seu gestor ou mude de local. Ficar reclamando não adianta. Né? Trabalha 10 anos na empresa e está sempre reclamando. Algo estranho há. Não interrompa nunca a fala do cliente. Né? Deixe ele falar, ouça bem. Aquele cliente irritado que chega gritando, de preferência você leva ele para uma parte reservada. Né? Que ele chega querendo chamar atenção, dê um cafezinho, dê uma água e ouça ele atentamente, né? Para que ele vá se desarmando. Não masque chicletes quando você está recepcionando alguém, né? Isso, de certa forma, é deselegante. Nunca diga não sei, por isso que você tem que conhecer bem a empresa. Se você não sabe, chame alguém que possa te auxiliar e observa como aquela pessoa faz, para que você possa aprender. Tá? É importante que você conheça o ambiente onde você está. E quando você vai falar, recepcionar ou atender o telefone, fale claro, pausadamente, permitindo o interlocutor entenda perfeitamente a sua voz, né, e o que você está dizendo. Fale sempre antes, quando você atender, o nome da empresa e o seu nome, né, saudando essa pessoa. Então, Rosemar Senac, boa tarde, exemplo. Tá? Seja cordial e educado, pergunte o nome do cliente, chame ele pelo nome, como você faria presencialmente, isso é importante. Tá? Procura atender o telefone antes da segunda vez, não deixe ele tocar. Né? É tão irritante quando a gente liga e a pessoa não atende. Ao atender, coloque um sorriso na voz. Mas a pessoa não está me vendo. Mas a gente sente no tom da voz quando a pessoa está atendendo com vontade, está educado. Você, quando liga para um amigo lá às 5 da manhã, você não sente que você acordou ele? Ou quando você conhece muito bem uma pessoa que você liga e a voz está meia enrolada, está triste, o que houve? A gente, pelo tom da voz, mesmo que você não esteja, e hoje até dá para ver pelo celular, a gente bota a câmera, consegue visualizar. Né? Então, o telefone da empresa que você utiliza é somente para fins profissional, não misture para uso particular.
Evite crítica e elogios persistentes às virtudes das pessoas ausentes. Tá? Ou, por exemplo, se você é recepcionista em um consultório, tome muito cuidado, né? Não procure misturar o particular. Às vezes as pessoas, eu já cansei de estar em consultório, a pessoa fica falando ali assunto particular que tu ouve, não tem como deixar de ouvir o mesmo ambiente. E às vezes até a gente sabe de quem que ela está falando, qual o assunto, às vezes é delicado, né? Tu fica constrangido. Então tenha o mesmo cuidado em casa, também serve o reforço quando você for atender o telefone, tá? Não divulgue qualquer informação que não seja pertinente da sua empresa ou das pessoas que trabalham ali. Muitas vezes tem empresas que nem autorizam passar o telefone de colaboradores ou de gestores, né? Então não é permitido. Não confie na memória. Você, como recepcionista, se você está ao telefone, é importante que você tenha um bloquinho de anotação, né? Use um bloquinho de anotação ou faça com folhas que foram utilizadas, que não vai ser mais feita para escrita. Você corte aqueles papeizinhos e coloque ali de, para, hora, assunto, né? Para que você, quando a pessoa liga, você faça as anotações, tá? Que passe o recado, porque muitas vezes a pessoa não tem o telefone daquela que ligou, e daí como é que você vai achar? Então deixa isso já prontinho, formal, que fica bem mais prático de você repassar os recados corretamente, né? Cuidado com as gírias, cuidado com a pronúncia, cuidado com não falar muito baixo, cuidado com não falar muito alto, cuidado com o sotaque muitas vezes. Então, assim, tenha, mesmo que seja por telefone, mais uma vez que você não está vendo alguém, mas tenha cuidado que a pessoa tem uma interpretação do outro lado que pode ser equivocada. E se é para passar informações da empresa, você precisa atender muito bem para que essa pessoa tenha curiosidade para voltar na sua empresa, porque se você atender mal, ela nem vai até a sua empresa, tá? Então, evite gracejos para não se tornar ridículo, piadinha, evite intimidade, né? Você não sabe quem está do outro lado da linha, você não sabe se a pessoa pode interpretar incorretamente. Então, evite aquelas questões de querido, meu bem, tá? Isso tudo a gente precisa ter muito cuidado, tá bom? Então, o cliente quer o que o cliente busca na nossa empresa. E vocês, como recepcionistas, têm que procurar entregar sempre o sorriso. Mais uma vez, gente, sorriso é muito importante. Quem gosta de ser recepcionado? Bom dia. Ninguém, né? Agora, se você chegar, bom dia, bem melhor. Produtos e serviços que satisfaçam as suas expectativas, informações claras e precisas, né, sobre tudo que está interessado, educação, tem as palavrinhas mágicas, né? Com licença, muito obrigado, desculpe. Então, peça, cumprimenta, agradeça. Atenção, olhe para ele num tom agradável, olho no olho do cliente, né? E vocabulário adequado, cuidado com as gírias. E uma imagem e uma higiene adequada, né? Você cuidar do cabelo, cuidar das unhas, cuidado, não pintura não exagerada, questão de pessoas que têm problemas de mau hálito, cuidar, os dentes limpinhos, perfume não exagerado, que às vezes tem pessoas que têm alergia a perfume muito forte, a roupa não amassada, não faltando botão, se é o uniforme da empresa, ter o cuidado de preservar, né, ver se está adequado, se você não precisa, de repente precisa pedir uma nova roupa, né, manter isso em ordem, se é sua imagem também. Então procure passar para a pessoa que você tem essa preocupação com tudo isso. Tá? Então, eu já tive uma vez que falar para o colega que ele tinha que tomar um banho, como é constrangedor isso. Tá? Então, ter esse cuidado, ok? Então, vamos continuar depois, então.